Oi, pessoal, bem-vindos ao Direito em 5 minutos. Se esse conteúdo te ajuda a estudar, olha, não esquece, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Para não perder nada. Hoje o nosso papo é sobre um pedaço-chave da Lei de Execução Penal, a famosa Lei 7.210 de 84. Vamos focar no capítulo 2, que trata da assistência. A gente vai passar pelos artigos 10 até o 27, um por um. É matéria quente para concurso e para quem está se aprofundando em penal e execução penal. Então vamos lá. Para começar, o que a lei estabelece logo de cara sobre essa assistência? Olha, o artigo 10 já chega dizendo que é dever do Estado assistir o preso, o internado e, importante, também o egresso. Tem um objetivo duplo aí, né? Prevenir o crime e orientar para a volta à sociedade. Exatamente. E é fundamental, né, conectar isso com o objetivo geral da própria LEP, lá no artigo 1º, que é buscar a tal da integração social harmônica. Então, a assistência não é, assim, um favor, né? É uma ferramenta para alcançar esse objetivo maior. Faz todo sentido. E o artigo 11, ele já abre esse leque, né? Ele lista os tipos. Quais são eles? Isso, ele detalha. São 6: assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e também a religiosa. É uma rede bem ampla, pelo menos no papel. Uma rede de proteção, digamos assim. É a ideia. A lei tenta abranger as necessidades básicas e os direitos fundamentais da pessoa que está privada de liberdade, né? Ok, vamos olhar cada uma então. Começando pela material, que está nos artigos 12 e 13. O que eles dizem? Basicamente, o fornecimento de alimentação, vestuário, instalações higiênicas, o essencial para a dignidade. O básico do básico. Sim. E o 13 ainda menciona que o estabelecimento tem que ter locais para venda de alguns produtos permitidos, né? Coisas que a pessoa possa querer comprar. Certo. E a saúde? Artigo 14. Esse é sempre um ponto sensível. Muito sensível. O artigo 14 garante o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E importante, tanto preventivo quanto curativo. E se a unidade prisional não tiver como oferecer? Aí o parágrafo 2º é claro. Pode e deve ser prestado em outro local, fora da unidade, se necessário. Ah, bom saber. E tem mais. Os parágrafos 3º e 4º, que são adições posteriores, dão uma atenção especial à mulher. Garantem acompanhamento médico específico, principalmente para gestante, no parto e pós-parto, e um tratamento humanitário. Isso se estende ao recém-nascido também. Uma evolução importante, sem dúvida. Passando para assistência jurídica, artigos 15 e 16, para quem não tem como pagar, né? Exato, para os hipossuficiente. O artigo 16, que foi atualizado lá em 2010, ele dá um destaque enorme para a Defensoria Pública. Fala em assistência jurídica integral e gratuita dentro e fora dos presídios. E prevê até a necessidade de locais apropriados e núcleos especializados da Defensoria. Isso mostra uma tentativa de tornar o direito mais efetivo, né? De não ficar só no papel. Com certeza. É um esforço para garantir o acesso à justiça nesse contexto tão difícil. E legal. Seguindo o baile, assistência educacional, artigos 17 a 21A. O que temos aqui? Aqui a gente tem desde a instrução escolar básica, o ensino fundamental, aliás, é obrigatório pelo artigo 18. Obrigatório mesmo? Sim, obrigatório. E o artigo 18A, que é mais recente, já fala da implementação gradual do ensino médio também. Além disso, tem a formação profissional nos artigos 17 e 19. E tem biblioteca também, né? Artigo 21. Fundamental. Todo estabelecimento tem que ter biblioteca. E olha que interessante o 21A, de 2015. Ele exige que o censo penitenciário levante dados sobre escolaridade. Para quê? Para ter um diagnóstico e planejar melhor, né? Entendi. Para saber onde investir. E a assistência social, artigos 22 e 23. Qual a função dela? A finalidade principal é amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. O 23 detalha um monte de coisa que o serviço social faz, desde conhecer a pessoa, relatar problemas, acompanhar saídas temporárias, até ajudar com documento, benefício, orientar na fase final e, olha que importante, amparar a família do preso e também a família da vítima. Nossa, é bem amplo o trabalho do serviço social.
Uma ponte mesmo, né? Exatamente. Uma ponte essencial para essa transição para a vida fora dos muros. E para fechar esse bloco de assistências dentro da unidade, tem a religiosa, artigo 24. E isso, garante a liberdade de culto, tem que ter um local apropriado no estabelecimento e a pessoa pode ter livros de instrução religiosa. É o respeito à dimensão espiritual de cada um. Ok, cobrimos as assistências durante o cumprimento da pena. Mas a lei vai além, né? Fala do egresso, artigos 25 a 27. Sim, a lei não abandona a pessoa na porta do presídio, pelo menos não na teoria. Primeiro, o artigo 26 define quem é o egresso. Quem é, então? São dois casos. O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída, e o liberado condicional, durante o período de prova. Entendi. E qual a assistência para eles, segundo o artigo 25? O 25 fala em orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade. E, se for necessário mesmo, comprovadamente, pode ter ajuda com alojamento e alimentação por até 2 meses. 2 meses. Pode prorrogar? Pode, uma única vez, se comprovada necessidade. E o artigo 27 ainda diz que o serviço social colabora para a pessoa conseguir trabalho. É um suporte importante para aquele momento inicial que deve ser bem difícil. Sem dúvida. É tentar dar uma mão nesse período crítico para evitar a reincidência, para ajudar a pessoa a se reestabelecer. Perfeito. Então, recapitulando, esse capítulo 2 da LEP desenha um cenário bem completo de deveres do Estado. Não só para as necessidades básicas, mas olhando para a reintegração, para o futuro da pessoa. Exato. E aí fica a reflexão, né? A lei é muito detalhada, muito garantista nesse ponto da assistência. Mas quando a gente olha para a realidade do nosso sistema prisional, superlotação, falta de estrutura, de pessoal, qual a distância entre o que está escrito aqui tão bonito e o que de fato acontece lá dentro? E como a sociedade, que o artigo 4º da LEP diz que deve colaborar na execução da pena, pode ajudar a diminuir essa distância? Como tornar essas assistências mais reais? Uma pergunta forte para a gente pensar. Bom, esperamos que essa análise detalhada dos artigos 10 ao 27 da LEP tenha sido útil para você que está estudando. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no Direito em 5 minutos, comente aí embaixo suas dúvidas, o que achou e, claro, deixe aquele like para fortalecer o canal. Obrigada e até a próxima!